Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, apenas uma palavra. Estou trazendo aqui mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de auxílio, de guia para nossas vidas. E graças a Deus que Deus me deu mais uma oportunidade para trazer essa mensagem para você, que precisa, sabendo que todos nós precisamos. Eu estou aprendendo, você está aprendendo. Mas antes de a gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e comente. Se você fazer isso, você vai ajudar muito o canal. A gente está vendo uma queda grande nas visualizações e a gente está vendo os inscritos crescerem, mas as visualizações estão fracas. E peço que você veja esses vídeos, porque é auxílio, é a palavra que vem de Deus para nós, é a palavra de Deus para nossas vidas. Não rejeite, compartilhe, curta, e para que a obra de Cristo, mais e mais o reino de Deus, chegue a outras pessoas. Amém? Vamos à palavra. O tema ele é muito importante, que é evitem o desespero. A palavra de Deus, ela ensina para nós algo muito importante. Se a gente for ler Salmos todo, a gente vai ver o salmista Davi falando, espera, confia, se acalma, porque Deus está no controle. Deus é a esperança, Deus é a proteção, Deus ele te dá vitória. E você vê Davi, e algumas vezes, falando com Deus, num tom de desespero. Porque quando a gente passa por lutas, a gente às vezes se desespera, Passa por lutas que a gente, exemplo, nunca passou, ou uma luta que a gente já passou e ela tá maior. E quando a gente vê, a gente começa a ter um desespero, preocupação, medo. Mas quando Davi ele sentia isso, a Bíblia fala que ele ia para os pés do Senhor, ele ia para o templo buscar o Senhor. Deus, ele deu tudo para nós. Deus, Jesus, ele venceu. O salmista Davi entendeu confiar, a botar o seu coração em Deus, porque botando o seu coração em Deus, Deus guardaria o seu coração do medo, da ansiosidade, do desespero. Mas quando a gente não decide guardar o nosso coração, dar o nosso coração para Deus, o que acontece? A gente é dominado pelo medo e as circunstâncias que passamos na vida diariamente, lutas que a gente passa. O que eu quero trazer para você nesse vídeo, que você confiando o seu coração em Deus, crendo na palavra de Deus, olhando para Deus, você vai ver que as lutas e dificuldades que você passa não são nada perto do Deus que está com você. Não é nada. O salmista Davi entendeu que quando ele passava por guerras e lutas, ele via Deus como seu refúgio, via Deus como seu baluarte, via Deus como seu lugar de esconderijo dele, que é descrito lá em Salmo 91 também. A mensagem que eu vim trazer para vocês é para a gente se acalmar, não ter desespero, não deixar o desespero dominar nós. Não quer dizer que a gente não vai passar por isso, não quer dizer que a gente não vai ter medo, não quer dizer que a gente não vai, exemplo, se desesperar, exemplo. Mas a gente não tem que deixar ser dominado pelo desespero, não temos que deixar ser dominado pelo medo. Porque quando a gente é dominado por isso, a gente tira os olhos de Cristo e bota os olhos em nós, pensando que a gente pode resolver, e acabamos se desesperando. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim o apóstolo Paulo dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um simples versículo, mas que tem uma palavra rica aqui, que se a gente abrir nossos olhos e ver, a gente vai ver que Deus ele nos deu a vitória sobre tudo, sobre tudo. Jesus Cristo ele venceu a cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. Jesus ele passou por todas as tentações e lutas, e até piores, mas Jesus venceu. E a Bíblia fala aqui que se a gente está perto dele, a gente vence. Se a gente confia nele, a gente vence, porque ele venceu. Existiu um homem chamado Martinho Lutero, que
em um tempo ele começou a, sabe, a ter vivido um tempo de desânimo e desespero, porque na época dele ele estava passando por perseguições, ele estava passando por lutas e dificuldades. E esse homem, Martinho Lutero, ele passou por isso. E todas as vezes que ele ia comer junto com a sua família, ele ia com aquele semblante, sabe, triste, desanimado. Até um certo dia que a sua esposa decidiu, sabe, se vestiu tudo de preto. Se vestiu tudo de preto e foi lá, serviu a comida. E quando vê Martinho Lutero, olha aquilo e fala: quem morreu? Quem faleceu? Para que enterro você vai? E a esposa de Martinho Lutero responde: olha, Martinho, com essas atitudes que você tem tomado ultimamente, com essas atitudes que você tem tomado, sabe, o seu jeito, o que tu tá, a tua situação, a tua tristeza, sabe, que diz: o Martinho, do modo como você tem se comportado ultimamente, pensei que Deus tinha morrido. Então me preparei para o funeral dele. E naquele momento, Martinho Lutero ele foi tocado por aquela repreensão delicada. Sabe, muitas das vezes a gente é dominado pelo desespero, pelo medo, e às vezes esquecemos do que a palavra de Deus diz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes esquecemos. Sabe, naturalmente quando a gente passa por circunstâncias e problemas, naturalmente a gente olha para problemas e dificuldades e acabamos se esquecendo de olhar para Deus. Acabamos tirando os olhos de Deus. Quando a gente parar para pensar e ver, não, eu estou olhando para as circunstâncias, e você reconhecer e se voltar, não, vou começar a olhar para Cristo, você vai ver que mesmo que por fora, no exterior, fora aqui, esteja um caos, dentro de você, você está em paz. Dentro da sua alma você está em paz. Sabe, aquela repreensão que a esposa dele deu para Martinho tocou em seu coração tão forte que daquele dia em diante ele decidiu fazer, sabe, uma aliança com Deus, falar: olha, não vou me render mais a isso, a desânimo, a tristeza. Eu vou permanecer com os olhos em Cristo e com o espírito de alegria. Ele começou a refletir aquilo, refletir na mente dele aquilo. E daquele dia em diante ele jurou submeter a sua vida ao Salvador e refletir a sua graça com o espírito alegre, independente do que acontecesse, dos problemas e lutas. Lutero, ele passou por grandes tribulações, grandes lutas, sabe, por perseguições, por pessoas que vieram tentar matar ele. Passou por grandes lutas, sabe? Passou por lutas. E naquele momento ele estava começando a sentir o peso. Mas aí a esposa de Lutero chegou e falou, deu uma mensagem para ele. Entende, Deus não está morto, Deus está vivo e conhece a circunstância. E aqui a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele nos deu a vitória sobre tudo, todas as dificuldades. Jesus não fala para a gente andar debaixo das águas, mas sim sobre as águas. Jesus ele nos ensina a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Ele, como Pedro, quando tirou os olhos de Cristo, começou a naufragar, porque olhou para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você tira os olhos de Deus e começa a tentar resolver por si próprio, e você começa a se desesperar. Abra os seus olhos. Não deixe o medo ou o desespero dominar o seu coração. Não deixe isso dominar você. Faça que nem Lutero, não se renda às dificuldades, às lutas e ao medo. Seja forte, corajoso. Ele já te deu a vitória. Qual foi a última vez que você adorou a Deus nas circunstâncias, no momento da luta? Qual foi a última vez? Se agir assim, não espere sentir vontade. Se agir assim, nunca fará o que é preciso. Faça e então sentirá vontade. Tenha essa visão. Jesus venceu. Basta você crer e tomar posse das promessas de Deus. Fique com Deus e Deus abençoe.